Al sector americano el 4 del 4 del 24, casualmente, y del Seminario Internacional Leibniz. Algunas novedades os cuento así brevemente. Michael Kempe, que es lo conocéis todos o la mayoría, es el director del archivo Leibniz, pues ha publicado un libro en español y entonces me mandó un mensaje con el contenido del libro y demás, y el libro se llama El mejor de los mundos posibles y está en Taurus. Lo hemos puesto en la página de la Cátedra Leibniz, de la Red Iberoamericana. Ahí está puesto la referencia del libro por si a alguien le interesa o quiere mirarlo. Y el hombre, como se había publicado en español, pues me mandó la noticia y tal, ¿no? Por si a alguien le interesa, pues ahí está. Luego, ya lo dije la otra vez, ha salido y se está repartiendo ahora el volumen 17A de las obras filosóficas y científicas de Leibniz, que tiene la correspondencia de Papin y la de L'Enfant. Quien esté interesado, desde Comares han mandado mensajes, supongo que lo habréis recibido. Entonces, pues, que hagáis lo posible porque se compre para vuestras universidades o institutos o centros de trabajo donde sea posible, ¿no? Y también pedir que para la Biblioteca Hispánica Leibniz, las cosas que vayáis publicando nos mandéis por lo menos la noticia, la referencia de las publicaciones, para que las vayamos poniendo ahí en la Biblioteca Hispánica Leibniz y que vayan estando pues a disposición y al alcance de quien le pueda interesar, ¿no? Pero si vosotros no lo mandáis, pues a nosotros algunas cosas las vemos y las vamos incorporando ahí, pero otras no. Entonces, pues, si nos mandáis, ni siquiera hace falta que mandéis el texto, eso lo podemos buscar nosotros, pero por lo menos la referencia, es decir, puede publicar este artículo en tal revista, ¿no? Y con eso nosotros ya lo buscamos, y el texto, si legalmente se puede poner, ya lo sabéis cómo funciona eso, si legalmente se puede poner en abierto en la base de datos de la Biblioteca Hispánica Leibniz, pues lo ponemos. Si legalmente no se puede, pues entonces ya sabéis que hay un mecanismo. Nosotros tenemos el texto en privado, digamos, y si alguien nos lo pide, se lo mandamos. Y eso sí es legal. Pero claro, necesitamos que vosotros, pues cuando hagáis alguna publicación en relación con Leibniz, por lo menos nos digáis que ha salido la publicación. El próximo será el 5º Congreso Iberoamericano Leibniz de la Red, y en Buenos Aires, como sabéis. Entonces, pues todavía hay tiempo para ir mandando el título, que es lo que se pide de momento. En la página de la red tenéis también pues los datos, los requisitos y demás para poder mandar el título y un resumen. De plazo pusimos hasta junio, creo que fue, hasta final de junio. Pero como es en noviembre, y habrá la posibilidad de participar presencialmente allí en Buenos Aires o bien online. Entonces vamos a poner las dos formas porque, bueno, para facilitar que pueda participar el mayor número de interesados posible y que no resulte pues tan costoso como irse hasta Buenos Aires, ¿no? Quien pueda ir, pues mejor, pero quien no pueda, pues puede participar online. Pero en todo caso, pues habría que ir mandando ya el título por lo menos. De todas maneras, Ana seguirá mandando información al respecto y recordatorios. Luego, el volumen 13 de la obra filosófica y científica, que sabéis que se tiene algunos problemas porque sobre estética,
sobre belleza y concepción del arte y demás. Pues, y lo está coordinando María Ramón. Pues bueno, ya hoy me ha dicho que ya no podía asistir porque tenía otra cosa justamente esta tarde, pero que están avanzando con el volumen ese. Pero sabéis que en esa temática es difícil encontrar textos de Leibniz. Entonces, si alguien encuentra algún texto, sea por casualidad, o sea porque lo busque, o sea porque se lo encuentre, que pueda tener algo que ver con temas relativos a teoría del arte o al tema de la belleza, armonía, lenguaje artístico, poesía, otros tipos. Entonces, lo mandáis directamente a María Ramón Cubels, que es la que se ocupa de eso, o a Ana o a mí, se lo mandamos a ella, porque es difícil encontrar textos sobre esa temática. Ya, como sabéis, pues ya tenemos pues cerca de 300 páginas, pero los volúmenes nuestros normalmente son de 500 páginas, entonces pues todavía seguimos buscando textos. Entonces, si alguien encuentra alguno que pueda tener alguna relación con esa temática, pues agradeceremos que nos lo mandéis. Y ya está Tomás Guillén Vera, que me ha dicho hoy que hoy no podía venir, porque vamos, no podía asistir a la reunión porque justamente esta tarde tenía otra cosa a esta hora y que si podía al final de la sesión se uniría, pero que de momento no iba a poder, ¿no? Y ya hasta luego al final de la reunión pues haremos como siempre lo del sorteo del premio Leibniz Comares de un volumen para mandárselo a quien le toque. Y nada más. Hoy tenemos la sesión a cargo de Tessa Lacerda, que ya la conocéis, pues que es una de las participantes de los miembros de la Red Iberoamericana Leibniz ya con más trayectoria y con más actividad y con más participación. Ella trabaja en la Universidad de Sao Paulo y hoy va a hablar de Leibniz a infinitude divina o infinito en nos, la infinitud divina y el infinito en nosotros. Mandó un texto que es una carta de Leibniz a De Vos, que la envió a todos Ana para que pudiéramos leerla antes. Y bueno, pues hoy va a hacer ella la sesión. Entonces, muchas gracias a Tessa por participar. Me consta que le ha resultado difícil encontrar este hueco y entonces pues le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo de estar aquí hoy. E quando quieras, pues puedes empezar. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu que agradeço, Juan, e peço desculpas pela confusão, mas, enfim, eu tinha sido chamada para participar de uma reunião da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, mas eu consegui uma pessoa para ir no meu lugar, e então pude cumprir esse compromisso. Eu vou, para facilitar, apresentar o texto e vou acompanhando, vou lendo junto com vocês. Só um minutinho. Vocês estão enxergando o texto? Agora. Sí, ahora sí lo vemos. O tamanho está bom? Tá. Si lo agrandas un poquito, lo vemos mejor. Tá. Assim? Mucho mejor. Então, eu vou ler, porque acho que é mais fácil depois, mas podem me interromper se quiserem comentar alguma coisa.
Leibniz, a infinitude divina e o infinito em nós. Bom, Leibniz tem não apenas uma matemática do infinito, mas também uma filosofia do infinito. O tratamento do infinito, a partir da matemática, faz às vezes de uma introdução para pensar, primeiro, a infinitude divina, entendida como o verdadeiramente infinito, isto é, infinito no sentido perfeito, perfectum, acabado, absoluto, no qual não há divisão, separação, limite. E, em segundo lugar, permite pensar, por meio de analogias, a definição de substância criada em Leibniz. Esta, uma substância que é finita, mas se define pela infinidade de predicados que a constituem como um sujeito de uma noção completa. Essa definição de substância finita, constituída por infinitos predicados, tem desdobramentos na teoria leibniziana do conhecimento e na maneira como interpretamos a natureza. Assim, os espíritos criados conhecem o infinito, conhecem tudo, mas confusamente, como ele diz nos princípios da natureza e da graça, né? E B, como não há substância criada sem corpo orgânico, isso está na Teodiceia, e o corpo exige a extensão, a relação entre as substâncias criadas como unidades autônomas e o mundo material como um pleno de matéria extensa exprime, na ordem do criado, um dos labirintos em que a razão humana se perde. O labirinto da composição do contínuo por unidades indivisíveis. Labirinto de origem matemática, pode ser pensado, então, como o aparente paradoxo da composição da matéria extensa plena e contínua por substâncias que são unidades indivisíveis. Podemos dizer que Leibniz concebe, então, 3 níveis ou 3 ordens de realidade. Primeiro, uma ordem real, ou a ordem metafísica, que é a ordem das substâncias, a substância infinita e as substâncias finitas. Estas exprimem a infinitude de sua causa no interior de sua finitude, que é a expressão da causa infinita no finito, se dá tanto ontologicamente, porque as criaturas são a unidade de infinitos fenômenos ou predicados, quanto epistemologicamente. As criaturas racionais conhecem tudo, embora de maneira confusa. Segunda ordem de realidade. Uma ordem atual, a ordem física da natureza, do mundo criado, que comporta não apenas as substâncias unas, indivisíveis e autônomas, mas, sobretudo, uma dimensão... Só um minutinho. Uma dimensão fenomênica. A maneira como as substâncias percebem o mundo e, portanto, como percebem umas às outras. Em outras palavras, essa ordem física é o pleno de matéria extensa no qual os corpos orgânicos aparecem como unidades. O composto, essa matéria extensa exigida pelos corpos orgânicos e inorgânicos, simboliza o simples, diz Leibniz na monadologia. De modo que essa maneira como nos relacionamos no interior dessa ordem física, como um corpo orgânico que se relaciona com outros corpos, exprime as relações ideais que nossas substâncias mantêm umas com as outras na ordem metafísica. Terceira ordem de realidade, uma ordem ideal, a matemática. Essa ordem ideal não existe verdadeiramente. É uma ordem inteligível, mas ela instrui sobre a realidade. Na matemática, só se conhece o infinito como infinito potencial, mas é possível exprimir, por meio dessa limitada explicação, o infinito atual que caracteriza Deus e o mundo das substâncias criadas. Trataremos aqui do infinito matemático e das possíveis relações entre essas ordens, real, atual e ideal,
no conhecimento que nós, criaturas finitas, podemos ter acerca do infinito. Então, a matemática. Descartes afirma, no artigo 26 dos Princípios da Filosofia, que não devemos discutir nada acerca do infinito. Quando comenta esta passagem de Descartes, Leibniz escreve, isso está no Anima Diversiones. Embora sejamos finitos, podemos saber muitas coisas acerca do infinito, como o que sabemos sobre as somas de séries infinitas. De outra maneira, tampouco conheceríamos algo com certeza a respeito de Deus. Sem dúvida, saber algo sobre uma coisa é diferente de compreendê-la, isto é, de ter em nosso poder o que ela encerra. Fim de citação. Leibniz reconhece que há limites para o conhecimento humano. Conhecer é diferente de compreender, mas recusa a distinção cartesiana entre infinito e indefinido para negar nosso acesso ao conhecimento do infinito. Para Leibniz, não apenas é possível um saber positivo acerca do infinito na matemática, como, sem esse saber, não conheceríamos nada de certo a respeito de Deus. Qual é, então, a relação entre a matemática e a metafísica? O conhecimento de Deus se dá a partir do conhecimento do infinito matemático? Durante o século XVII, como afirma Michel Serres, eu cito, o sucesso do modelo matemático e importação de seu método na pesquisa filosófica são coisas ordinárias. Fim de citação. Leibniz se diferencia de seus contemporâneos por sua atitude típica de conciliação e harmonia entre a modernidade e a herança tradicional. Ele é fiel a uma concepção de sistema presente na filosofia estoica, da qual herda a ideia de que todas as coisas concorrem, conspiram, consentem, e graças à qual afasta-se do mores geométrico. Explosão, né? Para Leibniz, assim como no interior da matemática, uma mesma noção pode ter um valor aritmético, um valor geométrico, etc., há uma multiplicidade de caminhos para abordar uma mesma ideia ou um mesmo ser. A imagem do encadeamento de razões presente em Descartes, Leibniz substitui a imagem da rede, em que há uma variedade de cadeias concorrentes, como em um tecido. Há, por isso, uma multilinearidade e uma multivalência das questões. Ademais, quando se refere à matemática e ao conhecimento a que ela nos faculta, Leibniz está se referindo a essa matemática do infinito. Se quisermos compreender a relação entre matemática e filosofia, temos que entrar no labirinto do contínuo. No prefácio da Teodiceia, Leibniz apresenta esse labirinto afirmando que, eu cito, consiste na discussão da continuidade e dos indivisíveis, que parecem ser os elementos daquela e na qual deve entrar a consideração do infinito. Isso está no prefácio da Teodiceia. O que é o infinito para Leibniz? Então, vamos começar pelo infinito atual. No prefácio dos Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, Leibniz fala de uma, eu cito, imensa sutileza das coisas que envolve um infinito atual sempre e em toda parte. Fim de citação. Então, a primeira observação que devemos fazer acerca do infinito em Leibniz é que, para este filósofo, o infinito é atual. Leibniz retoma a distinção aristotélica entre ser em ato e ser em potência para explicar o infinito. O infinito em ato existe como uma coisa ou uma propriedade de coisas existentes, o que significa que, se operamos uma divisão ou uma soma ao infinito, isso só é possível porque o infinito, como um fato, preexiste a essas operações do pensamento.
um infinito potencial não é uma realidade em si mesma, como no caso de um número dado, em que podemos sempre acrescentar mais uma unidade. Leibniz não despreza a ideia de potencial, mas afirma que o infinito potencial corresponde sempre a um infinito atual. Se a extensão é divisível ao infinito, isto é, se ela é potencialmente infinita, é porque a matéria é composta por uma infinidade de substâncias criadas atualmente infinitas. Assim, embora o infinito atual não exista como uma coisa, ele existe como propriedade de todas as coisas, o que fica claro na monadologia. Neste texto, a noção de infinito aparece em 5 contextos diferentes e se trata sempre do infinito atual. Vejamos. Então, seguindo a monadologia. Primeiro, o infinito é afirmado, em primeiro lugar, de Deus. Então, na monadologia, artigo 41. Onde não há limites, ou seja, em Deus, a perfeição é absolutamente infinita. Fim de citação. A perfeição e a infinitude são consideradas aqui como necessariamente implicadas, e o infinito é pensado como ausência de limites, em oposição à perspectiva aristotélica, que considera perfeito o que é dotado de limites. Estaria na Física do Aristóteles a referência, né? Livro 3, 207A. A realidade não pode mais, portanto, ser identificada à limitação. E, por outro lado, essa ausência de limites não pode ser associada à indeterminação, como aparece no Descartes. Segundo, o infinito encontra-se, em segundo lugar, nas ideias de Deus. Então, na monadologia, um parágrafo 53. Há uma infinidade de universos possíveis nas ideias de Deus e apenas um deles pode existir. Fim de citação. Esse Deus infinito, que pensa infinitos universos possíveis, é a razão suficiente ou última do universo das criaturas, isto é, das infinitas sequências ou séries de contingências. Terceiro, este mundo criado, esta série escolhida por Deus, eu cito monadologia, parágrafo 36, poderia chegar a um detalhamento sem limite, devido à variedade imensa das coisas da natureza e à divisão dos corpos até o infinito. Fim de citação. Não apenas Deus é infinito, mas infinito também é o universo. Então, Deus, ideia de Deus, universo. Quarto, esse universo infinito, por sua vez, é composto de uma infinidade de substâncias que abarcam o infinito. A natureza das substâncias individuais, ou mônadas, cito, sendo representativa, não poderia ser limitada por coisa alguma a representar só uma parte das coisas. Todas as mônadas tendem confusamente ao infinito, ao todo. Está no parágrafo 60 da monadologia. O finito e o infinito deixam de se opor quando pensamos a relação entre as substâncias simples e finitas e o infinito que constitui seu mundo interior. Então, Deus, ideias de Deus, mundo, mônadas. Né? Quinto lugar, essas substâncias aparecem como corpos. E a matéria que constitui esses corpos não contém átomos. Ela, eu cito, não só é divisível ao infinito, como reconheceram os antigos, como ainda está subdividida atualmente, sem fim, cada parte em partes. Isso está no parágrafo 65 da monadologia. Esse é o quinto sentido em que identificamos a ideia de infinito na monadologia. E distingue-se de todos os demais porque, se para Leibniz a realidade não existe sem unidade, isto é, se o que não é
ser não é verdadeiramente um ser, na fórmula já clássica enunciada em sua correspondência com Arnaud, então a realidade da matéria não pode ser encontrada nela mesma. A matéria é fenômeno, e os fenômenos são a maneira de aparição das substâncias. E somente as substâncias constituem a realidade subjacente aos fenômenos. Então, o quinto sentido fala do corpo orgânico, né? Mas onde que está a unidade do corpo orgânico, né? Então, por outro lado, os corpos orgânicos, as máquinas naturais, que são máquinas em suas menores partes, ao infinito, não se identificam à matéria, embora exijam a extensão. Então, e isso está na correspondência com Debord, né? Então, a matéria é pura abstração e fenômeno perceptivo, mas os corpos orgânicos, que têm como uma de suas características ser extensos, não são fenômenos, são substanciais ou até, talvez, substâncias corpóreas. Então, esses são os 5 sentidos de infinito atual que aparecem na monadologia, né? Agora, o infinito sim-categoremático. Trata-se sempre de um infinito atual, mas pode uma mesma definição de infinito valer para Deus e suas ideias, o indivíduo, o universo e os fenômenos? E antes disso, o que exatamente a expressão infinito atual significa? No sucinto capítulo dedicado ao infinito nos Novos Ensaios, Leibniz afirma, eu cito Novos Ensaios, livro 2, capítulo 27, parágrafo 1. Para falar propriamente, é verdade que há uma infinidade de coisas, isto é, que há sempre mais do que podemos determinar. Mas não há um número infinito, nem uma linha ou outra quantidade infinita, se tomados como verdadeiros todos, como é fácil demonstrar. Foi o que as escolas quiseram dizer ao admitir um infinito sim-categoremático, como elas falam, e não um infinito categoremático. É apenas o absoluto, que é anterior a toda composição e não é formado por adição de partes. Fim de citação. São termos usados para definir o infinito atual. Está no livrinho que chama Leibniz et l'infini, de Bourbage e Chuchin. Então, categorimático, primeiro, designa uma multiplicidade composta de uma infinidade de partes enumeráveis, isto é, um infinito que contém em ato infinitas partes formalmente. Leibniz nega a possibilidade de um infinito categoremático porque um todo composto de infinitas partes indivisíveis é uma contradição. Eu cito Leibniz. Um todo infinito composto de partes é uma noção que implica contradição. Isso está nos Novos Ensaios, livro 2, capítulo 17, agora parágrafo 3. O segundo, o infinito sim-categorimático, designa uma multiplicidade infinita que não é enumerável. Os Novos Ensaios são um diálogo com Locke. Este, como Descartes, nega a possibilidade de uma ideia positiva do infinito, na medida em que pensa o infinito em termos exclusivamente quantitativos. A experiência de estender sem fim a ideia de espaço por adições, a ideia de tempo ou de número, sugerem a ideia de infinito, mas não nos dão a conhecer o infinito, só a possibilidade de aumento ou diminuição interminável, indefinível, se quisermos retomar vocabulário cartesiano. É por isso que, para responder à afirmação de Locke de que finito e infinito são modos da quantidade, Leibniz precisa, por um lado, falar de um verdadeiro infinito,
que não pode ser uma modificação, mas o absoluto, anterior a qualquer composição, e que, uma vez modificado, passa a ser limitado ou finito. Mas, por outro lado, precisa também, Leibniz, mostrar que, do ponto de vista da quantidade, podemos sempre conhecer as razões que explicam o infinito. Assim, considerando, por exemplo, uma linha reta, podemos prolongá-la de modo que tenha o dobro da medida da primeira. Pode haver ainda uma terceira, semelhante às demais, que tenha 3 vezes o tamanho da primeira, e assim sucessivamente. Nesse caso, diz Leibniz, a consideração do infinito vem da consideração da similitude ou da mesma razão, e sua origem é a mesma que a das verdades universais e necessárias. Isso está nos Novos Ensaios, sempre Novos Ensaios, livro 2, capítulo 17, parágrafo 3. A linha infinita é conhecida não por ser um todo, não porque interrompemos essa progressão ao infinito, mas porque, subsistindo sempre a mesma razão nesse processo de adição, é possível conhecer essa razão. Nós conhecemos a lei que rege o processo de aumento. E graças a ela sabemos que a linha é infinita. Eis porque não estamos condenados, como quer Descartes, a uma ideia indefinida do infinito. Ora, mas esses infinitos quantitativos, como diz Leibniz nos Novos Ensaios, esses todos infinitos e seus opostos infinitamente pequenos têm lugar apenas no cálculo dos geômetras. Fim de citação. O ponto de vista de Locke é restritivo, segundo Leibniz, porque desconhece as diferentes ordens de infinito e não pode, então, explicar a infinitude do ser absoluto, nem as grandezas infinitas do mundo, quer se trate do universo como um todo, quer das substâncias individuais e talvez até mesmo de seus fenômenos. Se o infinito não é um modo da quantidade, e ao contrário, é a modificação do infinito verdadeiro que gera o infinito ou limitado, é porque a ideia de infinito verdadeiro ou absoluto não é obtida a partir da ideia de finito, mas a precede e a condiciona. O infinito verdadeiro não diz respeito, portanto, ao aumento ou diminuição interminável, mas de alguma maneira se relaciona, por exemplo, com a ideia de espaço, que geometricamente pode ser pensado infinito como aquela linha reta de que falamos. Então, diz Leibniz lá, ainda nos Novos Ensaios, livro 2, capítulo 17. A ideia de absoluto em relação ao espaço não é outra que a ideia da imensidade de Deus. Fim de citação. Esses atributos de Deus, imensidade, eternidade, etc., contra a concepção de Locke, se dão a conhecer e produzem nosso conhecimento positivo do infinito. Embora o espaço não se confunda com a imensidade, nem o tempo com a eternidade, os atributos de Deus são pensados em relação a eles. E, inversamente, se considerarmos o infinito absoluto como uma fonte das demais noções de infinito, os infinitos matemáticos podem ser pensados positivamente como que não tem fim, a série dos números, por exemplo, ou como que tende a um limite sem jamais atingi-lo. E esse limite pode ser calculado. Leibniz não fala apenas de infinito absoluto e do infinito quantitativo da matemática. O trecho citado acima, aquele dos Novos Ensaios, parte da referência a um outro infinito. Aquele trecho dizia assim, eu cito: para falar propriamente, é verdade que há uma infinidade de coisas, isto é, que há sempre mais do que podemos determinar. Então tá lá, livro 2, capítulo 17, parágrafo 1, dos Novos Ensaios.
A infinidade das coisas, embora não se identifique com a infinitude do absoluto, tampouco deixa de ser verdadeira. Se há sempre mais coisas do que podemos determinar, é porque estamos falando do infinito sim categorimático, um todo que não pode ter partes enumeráveis. Que relação pode haver entre esses infinitos reais, o infinito absoluto de Deus, e o infinito do universo, composto de infinitas substâncias singulares que percebem o infinito, e o infinito ideal, desculpa, e o infinito ideal das quantidades matemáticas, que, como diz Leibniz, têm lugar apenas no cálculo dos geômetras e parecem muito mais próximos do infinito potencial rejeitado por Leibniz na metafísica. Antes disso, como o infinito do mundo pode ser pensado um infinito sim categorimático, isto é, uma multiplicidade infinita que não é numerável, sem com isso se identificar com infinitos quantitativos passíveis de uma divisão sem fim? Então, como que o infinito atual, na pergunta, na verdade, é essa: como o infinito atual pode ser pensado distanciado do infinito potencial da matemática? Bom, e aí, para tentar responder isso, eu vou para o cálculo infinitesimal. A via que Leibniz encontra para entender o infinito e responder a essas questões é a retomada do problema da quadratura do círculo e forjadura de um novo algoritmo. Eu cito Leibniz nos escritos matemáticos. 5, página 259. Uma nova maneira de somar, subtrair, multiplicar, dividir, extrair próprias quantidades incomparáveis, ou seja, aquelas que são infinitamente grandes ou infinitamente pequenas em relação às outras. Fim de citação. A inovação trazida por Leibniz para o problema do infinito está no tratamento de grandezas em lugar do tratamento de números e linhas. Vale notar, grandeza é o termo usado por Leibniz na monadologia para definir a perfeição divina. Na monadologia, no parágrafo 41, ele diz: Deus é absolutamente perfeito, pois a perfeição não é senão a grandeza da realidade positiva considerada precisamente, pondo à parte as restrições ou os limites das coisas que os têm. Fim de citação. Leibniz se inspira em Arquimedes. A importância de Arquimedes nas pesquisas de Leibniz sobre o infinito aumenta no período em que o filósofo fica em Paris, onde conhece os trabalhos de Pascal acerca do duplo infinito. Leibniz acredita que seus trabalhos sobre o infinito atual são uma continuação dos trabalhos de Pascal sobre o duplo infinito. Eis porque, ao comentar o fragmento de Pascal sobre a desproporção do homem, ele afirma, eu cito o Leibniz no texto que está na edição do Roy, né? Dupla infinidade em Pascal e na mônada. O que Pascal diz sobre o duplo infinito que nos cerca, aumentando e diminuindo, é apenas uma entrada em meus pensamentos. O que ele não teria dito com esta força de eloquência que possuía, se tivesse ido um pouco mais longe, se soubesse que toda matéria é orgânica por toda parte, que a infinidade de infinidades, infinitamente redobrada, que mundo, que universo há perceptível em cada corpúsculo. Fim de citação. Porém, a desproporção que interdita o conhecimento do homem acerca do infinito, tão logo ele tenha reconhecido a existência deste, Leibniz substitui a proporção e a analogia. O ser humano, é uma divindade diminutiva e um universo de matéria eminente. E assim Leibniz se distancia de Pascal. O método de Arquimedes opera ou com a comparação entre duas figuras.
acho que eu cortei alguma coisa. Opera com a comparação entre duas figuras. Arquimedes propõe que a medida da área do círculo seja feita usando-se a medida de uma figura conhecida e retilínea. Com esse método de exaustão, sabe-se que basta um número finito de decomposição do círculo em retângulos, para que se obtenha um valor aproximado da área, isto é, para que a diferença entre o círculo e os retângulos seja inferior à grandeza escolhida para a medida. Dessa maneira, mostra a possibilidade de medir uma figura curva por uma reta, mas o resultado é necessariamente aproximativo. Inspirado pela ousadia arquimediana, Leibniz se propõe encontrar o valor exato da área do círculo, e para isso sugere, em lugar da solução geométrica, uma solução aritmética, que ele chama de quadratura aritmética, e que, eu cito, consiste de fato em uma série em que o valor exato do círculo aparece através de uma série de termos, de preferência racionais. Isso está no texto O Nascimento do Cálculo Diferencial. O valor exato é dado por uma série infinita inteira, conhecida quando identificamos sua natureza e a lei de progressão. Nós não podemos enumerar todos os elementos da série, trata-se de um infinito, sim, categorimático. Mas ao conhecermos a razão que rege a série, temos uma ideia positiva do infinito. Trata-se de um novo tipo de novo algoritmo, diz Leibniz, que não simplesmente resolve o problema das quadraturas, mas recoloca a questão em outros termos. O procedimento leibniziano não opera com as aproximações do método de exaustão de Arquimedes. Não se trata mais de determinar da maneira mais precisa possível uma quantidade ou uma relação de quantidades, mas sim de estudar um processo de variação por uma lei invariável. Como não opera nem com figuras, nem com números descontínuos, o que resta são relações, e relações que envolvem o infinito. Eu cito Leibniz nos opúsculos e fragmentos inéditos editados pelo Couturat. A divisão do contínuo não deve ser considerada como a divisão da areia em grãos, mas como a de uma folha de papel ou de uma túnica em dobras, de maneira que possa haver uma infinidade de dobras, umas menores do que as outras, sem que jamais o corpo se dissolva em pontos ou mínimos. Fim de citação. Daí que o Deleuze tira a dobra, né? Bom, o infinitesimal leibniziano não é o indivisível infinitamente pequeno, mas um infinitamente pequeno que tende ao zero. Do ponto de vista geométrico, essas quantidades incomparáveis são quantidades evanescentes, que, diz ele, não sendo fixas ou determinadas, podem ser consideradas tão pequenas quanto se queira em nossos raciocínios geométricos. Está numa carta a Varignon, de 1702. Então, agora, ideal, atual, real. São as três ordens que eu tinha enumerado lá no início. Mas o que é o infinitesimal? A que gênero de realidade ele pertence? O que garante a validade do cálculo infinitesimal e qual a significação desse cálculo para o conhecimento humano em geral? O infinito matemático realmente nos dá a conhecer algo do infinito absoluto ou do infinito real do mundo? E em que sentido? Em sua carta a Varignon, de 2 de fevereiro de 1702, Leibniz afirma que o infinitesimal não é uma realidade metafísica, mas assume rigorosamente o papel de infinitamente pequeno. Então, o infinitesimal é uma noção ideal,
sem realidade metafísica. Ela é útil e necessária para exprimir algo de real. Eu cito Leibniz, pode-se dizer que os infinitos e os infinitamente pequenos estão de tal maneira bem fundamentados que tudo se faz na geometria e mesmo na natureza como se fossem perfeitas realidades. Está na carta a Varignon. O infinitesimal pode ser considerado tão pequeno quanto se queira. Ele é um momento da continuidade que não é composta de nenhuma parte determinada a priori. A continuidade é ideal e abstrata, e por ser ideal, envolve partes indeterminadas. No caso da natureza, afirma Leibniz em uma carta de Voltaire, a matéria é atualmente dividida ao infinito. Eu cito a carta. A quantidade contínua é qualquer coisa de ideal, que pertence aos possíveis e aos atuais tomados como possíveis. O contínuo envolve partes indeterminadas, enquanto nos atuais não há nada de indefinido, uma vez que nestes, qualquer que seja a divisão que pode ser feita, já está feita. Fim de citação. Está no Philosophischen Schriften, volume 2, página 283. Agora, finalmente, a correspondência com Debord. Na correspondência com Debord, Leibniz explica a relação entre essas duas ordens de realidade, uma ordem ideal e uma ordem atual, constituída pelas substâncias que são unidades discretas e pelos corpos que exigem a matéria extensa, atualmente dividida ao infinito, mas explicada pela divisibilidade ao infinito da matemática. Ele nos oferece a chave para abrir a porta que nos levará à saída do labirinto da composição do contínuo por indivisíveis, em uma carta de 1709 a Debord. Eu cito: a massa e sua difusão resultam das mônadas, mas não do espaço, pois o espaço, como o tempo, é uma determinada ordem. Quero dizer, por espaço, a ordem dos coexistentes, que é preenchida pelas coisas atuais, mas também pelas possíveis. E, portanto, é uma coisa indefinida como todo contínuo, cujas partes não existem em ato, mas podem ser tomadas ao bel prazer como as partes da unidade ou frações. Pois o espaço é um contínuo, mas ideal, enquanto a massa é uma continuidade discreta, entendo uma multiplicidade atual, ou um ser por agregação, mas resultante de unidades em número infinito. Nas coisas atuais, os simples são anteriores aos agregados, mas nas coisas ideais, o todo é anterior às partes. Quem negligencia essa observação gera o labirinto do contínuo. Fim de citação. A questão é que nós lemos o aparentemente contínuo da matéria pela noção de extensão geométrica, que é contínua. Mas na natureza, há um infinito atual de substâncias, unas indivisíveis. Então, vejamos, né? Só resumindo, a gente usa o infinito potencial para falar do infinito atual. Por isso que gera o labirinto. Bom, há, em primeiro lugar, a ordem ideal, na qual se insere a extensão geométrica, que é uma grandeza contínua. A divisão da extensão geométrica é uma divisibilidade ideal. Isso significa que se pode sempre dividir uma linha em partes menores, um espaço em partes menores, e assim por diante. Nessa divisibilidade ideal, o todo é sempre anterior às partes. Ora, a matéria exige a extensão, e por isso, quando pensamos na matéria como
o resultado de substâncias que são unas, nos parece um paradoxo. Mas ao falar em matéria, nós já estamos na ordem atual. Por isso, nesse caso, devemos pensar antes nas partes e depois no todo. As partes da matéria são as substâncias, unidades atuais ou reais. A matéria é atualmente dividida ao infinito porque é o resultado de infinitas unidades atuais. A matéria é realmente composta de unidades, e essas unidades formam um contínuo apenas graças ao vínculo que as une. Esse contínuo não é como a extensão geométrica, não se trata de uma divisibilidade ideal, mas do infinito atual. Leibniz afirma que a massa é uma quantidade discreta, não uma grandeza contínua, porque o corpo orgânico é uma unidade, um todo cujas partes, as mônadas, lhe são anteriores. Em resumo, temos o ideal e o atual. A ordem ideal não é o real concreto, mas algo da ordem do pensamento, como a matemática. O contínuo matemático tem uma divisibilidade ideal, na qual o todo é anterior às partes. A ordem atual, por sua vez, comporta a ordem das substâncias e a ordem dos corpos. Aquelas substâncias são unidades. Estes corpos podem ser explicados pela extensão geométrica. Mas a extensão geométrica não é a sua substância. Ela é da ordem do ideal. Na ordem atual, a matéria está atualmente dividida ao infinito, porque nela as partes são anteriores ao todo, e as partes são justamente infinitas substâncias unas. Eis o infinito atual. Isso está lá naquela carta que eu sugeri a leitura, né? A carta de 1709 a Debord. Quando identificamos matéria e extensão geométrica, misturamos erroneamente os dois registros. No caso da extensão geométrica, trata-se sempre de uma divisibilidade ideal, enquanto no atual, a continuidade, digamos assim, é dada pelo vínculo substancial de unidades discretas. Nós engendramos o labirinto no qual se perde nossa razão quando confundimos divisibilidade ideal e divisibilidade atual. O último trecho, os limites do ideal. Mas tampouco é possível imaginar que, de posse do cálculo infinitesimal, todos os problemas acerca do infinito tenham sido resolvidos. Há duas questões que afastam uma leitura matemática do infinito considerado metafisicamente. O infinito formado de partes, mesmo que essas partes não sejam pensadas como átomos, mas como dobras em uma folha de papel, não constitui um todo, nem, sobretudo, uma unidade. Então, eu cito Leibniz numa carta de Bosse, essa de 1706. Para falar propriamente, o infinito formado de partes não é nem uma unidade, nem um todo, e é concebido como uma quantidade apenas por uma pura ficção do espírito. Somente o infinito sem partes é uno, mas ele não é um todo. Esse infinito é Deus. Citação. A primeira questão é, portanto, a distinção de natureza que separa o infinito absoluto do infinito matemático. Compreender algo acerca do infinito a partir do cálculo infinitesimal não significa, pois, explicar a natureza divina. Ora, poderíamos imaginar que a infinidade de criaturas que constitui o mundo é um correlato desse infinito formado por partes homogêneas ou infinitamente pequenas. É verdade que as substâncias simples são verdadeiros indivisíveis, mas elas são imateriais, não são átomos, mas princípios de ação. Está numa carta a Varignon de 1702.
Mas está também na monadologia, nos princípios da natureza e da graça, né? A ação é uma das características da substância. Mas, além disso, já vimos que os infinitamente pequenos são uma imagem para uma quantidade que pode ser sempre menor e tende a evanescer. A segunda questão diz respeito, então, às substâncias individuais. A ordem real, considerada rigorosamente, é caracterizada por unidades discretas, unidades indivisíveis e singulares. Enquanto a ordem ideal, que engloba os infinitamente pequenos, ou infinitamente menores que, trata da quantidade contínua de grandezas possíveis. Na primeira, a ordem real, a descontinuidade parece ser a regra. Na segunda, na ordem ideal, a continuidade é a regra. Mesmo que o cálculo infinitesimal seja parte de uma ciência a respeito do infinito, seria ingenuidade procurar explicar o infinito absoluto e a infinidade de substâncias individuais que compõem o mundo pelo infinito matemático. Leibniz joga, portanto, com a noção de ideal, ora para justificar uma passagem da matemática à natureza, ora para vedar a transposição da matemática para a metafísica. Na verdade, trata-se menos de um jogo e mais de um discurso feito para interlocutores determinados. Para quem duvida da aplicabilidade do cálculo infinitesimal, Leibniz afirma sua validade não apenas no interior da matemática, mas também na dinâmica, na mecânica, etc. Para aqueles que, ao contrário, pretendem explicar o infinito a partir do cálculo, Leibniz salienta sua natureza ideal e a distância do infinito matemático em relação ao infinito absoluto e ao real, ou multiplicidade de substâncias. De outra maneira, Leibniz seria acusado de contradição, já que afirma tanto que os infinitesimais são ficções, quanto que não são. Mas poderíamos explicar ainda de outra maneira essa oscilação do discurso leibniziano. Vejamos. Já concluindo agora a força do ideal. Eu cito a Carta Varignon de 2 de 1702. Pode-se dizer, em geral, que a continuidade toda é uma coisa ideal e que não há nada na natureza que tenha partes perfeitamente uniformes. Mas, em compensação, o real não deixa de se governar perfeitamente pelo ideal e abstrato. E acontece que as regras do finito funcionam no infinito, como se houvesse átomos, ou seja, elementos assinaláveis na natureza, embora não haja tais elementos, estando a matéria atualmente subdividida sem fim, e que, vice-versa, as regras do infinito funcionam no finito, como se houvesse infinitamente pequenos metafísicos, embora não se tenha necessidade disso, e a divisão da matéria não chegue jamais a parcelas infinitamente pequenas. A natureza ideal e abstrata do infinitesimal não impede a explicação do atual. Mesmo que não haja na natureza partes uniformes ou quantidades infinitamente pequenas, como átomos materiais, é possível explicar os fenômenos através dessa noção ideal como se houvesse. Mas o que é mais importante, e que Leibniz marca com a expressão vice-versa, é que não há infinitamente pequenos metafísicos. Os infinitesimais não são realizados, não são coisas ou imagens de coisas. E aqui é a natureza ou o atual que instrui sobre o ideal. O infinitesimal envolve o infinito, afirma Leibniz nos Escritos Matemáticos, porque é uma expressão ideal do infinito atual, que é o universo infinito das substâncias individuais, que, por sua vez, são expressão do infinito absoluto divino. Assim, o infinito matemático envolve o verdadeiro infinito, Deus,
não apenas como causa e modelo. Ele não apenas se explica por Deus, mas exprime Deus. E só é possível entender essa afirmação se considerarmos que Leibniz sustenta, como sugere von Bellavalle, no Etude Leibnizienne, de Leibniz a Hegel, a existência de um mundo inteligível. A relação constante e regrada que constitui a expressão é garantida por uma lógica incriada. Assim, quando pensamos, por exemplo, em um círculo, não temos a ideia de círculo no mesmo sentido que Deus, o único espírito capaz de intuição, no mesmo sentido que Deus, que é o único espírito capaz de intuição, tem essa ideia. Então, afirma Leibniz citado pelo Bellavalle, né, no Elementa Filosofia Arcana, Summa Rerum. Leibniz diz assim: há em nós uma imagem do círculo, uma definição do círculo, as ideias de tudo o que é necessário para pensar o círculo. Formamos pensamentos sobre o círculo, fazemos demonstrações concernentes ao círculo, conhecemos o círculo, temos o conhecimento de sua essência, mas por partes. Se pensássemos ao mesmo tempo a essência inteira do círculo, não teríamos a ideia do círculo. Só cabe a Deus ter ideia de coisas compostas. Isso significa que a natureza do círculo e suas propriedades são algo de existente e eterno, como uma causa constante externa a nós, o que garante que todos possam pensar a mesma coisa, e que os fenômenos confirmem esse pensamento quando uma aparência impressiona os sentidos. Esse realismo das essências, por um lado, aproxima Leibniz de Malebranche e da visão em Deus, e, por outro, o afasta de Descartes e da doutrina da evidência. A ideia do círculo existe em Deus, que pensa tota simul. E, embora não vejamos a ideia de Deus, nosso espírito discursivo a conhece por meio de suas modificações que correspondem ou exprimem aquela ideia. Eis porque não temos um conhecimento imediato da ideia verdadeira como evidência, tal como queria Descartes. Em certo sentido, porém, essa ideia expressiva é como a ideia cartesiana, o objeto imediato de nosso conhecimento. Ela existe em nós, nosso espírito a constitui, e cada ideia tem sua realidade formal. Além disso, em relação à ideia que existe em Deus e que nossa ideia exprime, ela tem uma realidade objetiva adequada ou inadequada. Mas por mais que seja imediata, a ideia expressiva leibniziana não respeita as condições de evidência da ideia cartesiana. A saber, a ideia em Descartes tem que ser passiva, atualmente presente, instantânea e, portanto, apreendida por um ato simples do espírito. A ideia, para Leibniz, é uma expressão, e entre a expressão e o exprimido há uma relação que faz com que toda variação em uma corresponda a uma variação no outro, e vice-versa. Assim, a ideia expressiva não pode ser concebida como passiva. Ela não pode ser um objeto passivo de uma intuição atual. O grande problema da evidência cartesiana é ser pensada sob o paradigma da visão, quando o homem conhece por uma espécie de operação. É por isso que podemos dizer que, na medida em que se apoia em uma lógica incriada, a teoria da expressão garante que nossas ideias sejam verdadeiras por convirem com Deus nas mesmas relações. É a relação presente na ideia e não uma intuição que importa aqui. Os infinitesimais podem ser imaginários, mas as relações que eles exprimem não são. São relações que determinam o real e que exprimem o real. Não temos as ideias de Deus, mas convimos com ele nas mesmas relações. Deus cria como um excelente geômetra, afirma Leibniz no discurso de metafísica. Mas o geômetra, completa Serre, pensa como Deus cria. O infinito... O infinito é considerado positivamente não apenas como objeto do pensamento, mas como atividade mesma do espírito. Nosso entendimento ultrapassa sua limitação para pensar o infinito, ultrapassa os limites do perceptível e, por meio de pensamentos cegos, é capaz de envolver o infinito,
o cálculo convém com o calculador que é Deus. E é porque convimos com Deus nas mesmas relações que podemos constituir, em nosso pequeno departamento, as amostras arquitetônicas da arte divina. Assim, isso está no parágrafo 14 dos princípios da natureza e da graça. A ordem ou a relação entre os caracteres de uma ideia que garantem a conveniência de relações entre nossas ideias e as ideias de Deus que nos escapam. Por isso, Leibniz dá tanta importância ao formalismo e se opõe à intuição. O formalismo, ou a ordem em nossos pensamentos, mesmo quando envolvido nos espaços imaginários da geometria, nos conduz ao real e deixa entrever a verdadeira fonte de verdades eternas. Assim, o caráter ideal e abstrato do cálculo infinitesimal não veda a passagem da matemática à natureza. E nisso, Leibniz não pode ser acusado de falsa modéstia. Ele diz assim, numa carta ao Wallace, que está nos Escritos Matemáticos. Não é de admirar que certos problemas, depois de meu cálculo, sejam considerados resolvidos, sobretudo os que conduzem à passagem da geometria à natureza. Isto é, uma vez que a geometria corrente não é suficiente, cada vez que a consideração do infinito é gerada, é mais natural que ele se encontre na maior parte das operações da natureza em que lembra mais seu autor. Fim de citação. Para entender a relação entre o infinito matemático de ordem inteligível e a ordem atual, precisamos da mediação de fenômenos naturais. A natureza a que Leibniz se refere, quando afirma ser possível passar da geometria à natureza, diz respeito aos fenômenos, não às substâncias individuais. É por isso que, se quisermos falar em uma transposição da matemática para uma ordem distinta dela, ou da matemática como modelo, podemos dizer que ela é modelo das ciências, da mecânica, da dinâmica, da biologia. Talvez por isso, quando fala explicitamente em aplicação das matemáticas, Leibniz fale em aplicação à física e não à metafísica, como ele faz, por exemplo, num outro texto dos Escritos Matemáticos, quando ele diz, enfim, nosso método, sendo propriamente esta parte da matemática geral que trata do infinito, é isso que faz com que seja tão necessário ao aplicar as matemáticas à física, porque o caráter do autor infinito entra ordinariamente nas operações da natureza. Mas se pensarmos na ordem real tomada rigorosamente, como infinidade de substâncias unas, cria-se um hiato entre a ordem ideal, aquela que pertence, a qual pertence a continuidade exprimida pelo cálculo infinitesimal, e a ordem atual. E não é mais possível passar da matemática à natureza sem o cuidado de distinguir o infinito matemático do infinito atual que constitui o mundo, sob o risco de, adentrando em um dos dois labirintos no qual a razão se perde, perdermos de vista o verdadeiro infinito. É isso, obrigada. Muy bien, muchas gracias, Tessa. Y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho en que te podamos entender. Y tener el texto delante para poder ir siguiéndolo, pues eso nos facilita mucho el poder entender lo que vas diciendo, ¿no? Y luego, pues bueno, has hecho un esfuerzo grande en explicar y en ordenar y en reconstruir la idea y las ideas que Leibniz tiene acerca del infinito y dónde funciona cada una exactamente y qué relaciones hay entre los diversos modos de entender qué es infinito, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tu discurso ha sido muy, muy claro y aclaratorio, ¿no? Y es importante, pues, distinguir los diversos usos de la noción de infinito para
para no llegar a contradicciones así evidentes o puramente, digamos, lingüísticas, ¿no? de Leibniz. Entonces, pues bueno, creo que es de agradecer tu esfuerzo. Entonces, ahora pues pasamos a comentar, a preguntar, a discutir lo que vayáis queriendo. Entonces, quien quiera decir algo, pues ahora es el momento. A ver, Valente. Muchas gracias por la presentación. Yo no hablo mucho portugués, bueno, casi nada, pero intenté seguirla acá con el traductor que descubrimos la vez pasada. A mí un tema que me interesó mucho al inicio de la presentación, si no entendí mal, es esta distinción que Leibniz, ahí ya fue donde yo no sé cuál sería la postura que toma en contra de Descartes, cuando Descartes en los principios de la filosofía hace la distinción entre infinitud e ilimitación. Entonces yo creía que, por ejemplo, en el caso de Descartes, tendría que ver con que la ilimitación estaba destinada al problema de la naturaleza y la infinitud al problema teológico. En Leibniz, ¿cómo funcionaría esto? Ahí ya no seguí mucho la crítica que hace o comenta. No sé si podría abundar un poquito más. Nada más, muchas gracias. Eu agradeço, Valente. Então, Leibniz estabelece uma distinção entre a infinitude absoluta de Deus e a infinidade que caracteriza os seres finitos. Eu escolhi usar duas palavras em português. É uma escolha minha. Então, eu escolhi infinitude para Deus e infinidade para o finito, para o mundo e para as criaturas. Não necessariamente essa distinção está nos textos, nos textos impressos, mas eu escolhi para colocar essa diferença. A questão é que, então, você tem a infinitude divina, que é a origem do infinito, a infinidade daquilo que é criado, né? O infinito que caracteriza o que é criado, o mundo, as substâncias. E um terceiro, que é o infinito ideal que está nas matemáticas. No caso, Leibniz está dizendo que o Descartes não entendeu a diferença, não viu que eram três, ele só viu dois. Ele aplicou o ideal, né, que é o das matemáticas, para a realidade. Por isso que ele diz que a substância extensa, o atributo principal da substância extensa é a extensão. Leibniz está dizendo, a extensão é ideal, ela não é a substância. Ela não pode constituir a substância. Ela pode explicar o mundo dos corpos orgânicos, mas o corpo orgânico, ele aparece como extensão, é o nosso modo de entender. Mas não é de fato, a extensão não é nada no universo leibniziano. Então, Descartes confundiu. Seria isso, mais ou menos. ¿Más preguntas o sugerencias, comentarios? Sí, yo. A ver, Bernardino. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición y no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho. Extraordinariamente interesante todo y sobre todo en este seminario donde yo estaba empezado a echar ya un poco en falta el meterse con la matemática, la metafísica y la física de Leibniz. No tengo nada que objetar, pero sí me gustaría preguntarte algunas cosas.
hay una afirmación de Leibniz que es verdaderamente casi cruel. La materia está subdividida actualmente hasta el infinito. Esto es tremendo. Esto es anticartesiano, esto es anti-Gassendi, esto es anti todos. ¿Cómo explicas? Intenta explicarnos un poquito más esto. Porque claro, que la materia esté dividida hasta el infinito actualmente se pega de cachetes con el cálculo infinitesimal. Entonces yo llevo muchos años tratando de explicarme esto y me ha ocurrido ya desde hace años pensar en la noción de símbolo que elaboraron en el Renacimiento. Y creo yo que Leibniz es también heredero de toda esta tradición neoplatónica, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría escucharte un poquito más acerca de por qué la materia ha de estar subdividida hasta el infinito. Y es que Leibniz dice que puesto que la sustancia simple tiene que actuar, no tiene más remedio que actuar en la materia. Pero claro, la materia entonces ha de corresponder cada fluyente punto de materia según la fluyente actividad de cada percepción de la sustancia. Esto es chino. Intenta explicarlo un poquito, me gustaría. Agradeço, Bernardino, mas vou tentar. Mas confesso que esse texto foi essa minha tentativa de justamente de explicar e de entender o que seria esse infinito atual da matéria, né? A matéria está atualmente subdividida ao infinito, então não é que poderia ser dividida. Nesse esforço, a correspondência com Debus foi fundamental, porque, embora eu não tenha colocado a carta em que ele descreve a mônada dominante, ali eu entendi do que se tratava, né? Porque o Leibniz usa a imagem, que imagine um círculo, coloque dentro desse círculo 3 círculos, e dentro de cada um 3 círculos, e mais 3 círculos, mais 3 círculos, mais 3 círculos. Então, quando ele faz essa imagem na correspondência com Debus, é uma imagem que tem limite, por ser uma imagem, mas ele mostra, né, de maneira intuitiva, e a questão do símbolo tem a ver com isso. Você olha o símbolo e você entende. Então, através dessa imagem, a gente entende que o infinito atual da natureza não é uma mônada ao lado de outra, ao lado de outra, ao lado. Não, é um infinito para dentro e um infinito para fora, né? É pascaliano. Então, cada um de nós é atualmente dividido ao infinito, mas sob a mônada dominante, né? Então, por isso que somos compostos por uma infinidade de mônadas e tudo mais que está criado. Então, eu acho que o ponto no infinito atual, as partes vêm antes, nem tem um todo, né? Seria o universo, mas as partes vêm antes. Então, são as infinitas mônadas que explicam a atualidade do infinito que constitui o mundo. No infinito ideal, né, que é, por exemplo, a matéria extensa, a extensão não é nada, é um modo de pensar, mas ela não está na realidade. A gente olha para a realidade e usa a extensão para explicar. O Descartes não entendeu isso, né? Sim. Mas a realidade são as mônadas. Só que a gente vê como uma coisa contínua e daí explica de maneira matemática. Mas então, essa noção a ideia de extensão, esse todo é anterior às partes, porque, na verdade, não tem partes, é potencialmente, né? Uma linha é potencialmente dividida ao infinito, mas não tem uma última parte. Então, tem que inverter a origem da pergunta, né? Para pensar o infinito actual. No sé si te he entendido bien, perdona, porque ya soy viejo y mi oído está muy duro, ¿no? Pero recuerdo ahora un pasaje de la correspondencia de Leibniz con el Marqués del Hospital,
que había hecho el primer libro de texto del cálculo infinitesimal. O sea, que el hombre ya llegaba a saber. Y entonces Leibniz le dice, esto que estoy diciendo, de que la materia está actualmente subdividida actualmente al infinito, no se sigue de los experimentos. No lo encontrará usted en los experimentos, sino que obedece a principios metafísicos anteriores. En fin, de todas maneras, como me cuesta mucho entenderte, te agradezco infinitamente porque me he encontrado muy, muy reconocido en tu exposición. Solamente esto que me gustaría añadir, que además de Arquímedes, además de todo el terreno que Leibniz trabajó, hay un pasaje, dos pasajes. Uno es en De Natura Veritatis Contingentiae, cuando él se enfrenta a que si el predicado está incluido en el sujeto, entonces toda proposición sería necesaria. Pero entonces él introduce la ley de la contingencia, que es algo también tremendo. Entonces, claro, la contingencia hace que tengan que existir sujetos únicos e irrepetibles. Es decir, la continua discontinuidad. Pensamos un poco en la continua discontinuidad y la extensión se evapora, porque entre una sustancia simple y otra sustancia simple no hay espacio. En fin, todo esto, que nada, no me quiero enrollar. Te lo agradezco muchísimo y ha sido un placer escucharte y leyendo el texto poder entender un poquitito. Muchas gracias. Eu agradeço muito as observações também, Bernardino. Obrigada. Anotei aqui. ¿Más comentarios? Bueno, si nadie quiere ahora mismo preguntar algo, pues yo hago algún comentario de, en fin, algunas de las cosas que me ha ido sugiriendo el discurso de Tessa, que ya digo que me ha resultado muy, muy clarificador y muy bien estructurado, ¿no? Con el asunto del infinito, claro, yo creo que es Leibniz luchando por hacer por formular el fondo racional y ordenado del mundo, y el esfuerzo por llevar adelante esa idea necesita, por supuesto, de la noción de infinito y del cálculo infinitesimal como instrumento para poder, digamos, mediar, para poder mediar entre la realidad y la idealidad, entre la idealidad matemática y geométrica y la margen, y tú lo has expresado así, ¿no? Siempre al final hay que mantener un margen de distancia del orden de lo ideal, incluso en la concepción del infinito. El infinito ideal matemático no es el infinito del orden de lo real. Siempre queda ahí una escisión. Entonces, lo que yo preguntaría respecto a esta idea, y que se puede también preguntar para otras cuestiones de Leibniz, ¿no? Que aquí está funcionando un supuesto que Leibniz, que yo sepa, en ningún momento justifica, y es que lo real sea racional. Que lo real sea racional. Y él hace todo el esfuerzo del mundo y más por mostrar que efectivamente, pero al final hay que mantener la distancia
entre idealidad racional y realidad fáctica, digamos. Y para eso, en el orden, en el plano ontológico, mantiene dos nociones de infinito, y en el plano noseológico, pues a lo que acude, como decía Bernardino, a lo que apela es a la finitud del conocimiento humano. Entonces, no podemos llegar a descubrir nunca todo el potencial racional de lo real. Claro, si esa limitación humana es estructural, es insalvable, por mucho que hablemos de Dios, nunca podremos tener un conocimiento efectivo de lo que es Dios desde el punto de vista de la infinitud en el sentido divino, etc. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede justificar el supuesto leibniziano de que lo real sea racional? No sé si a ti se te ocurre alguna manera, o simplemente eso es un punto de partida para Leibniz y a partir de ahí él trabaja. Eu acho que é um ponto de partida, eu concordo, porque o princípio de razão suficiente garante que há sempre uma razão para que as coisas sejam e que sejam assim e não de outro modo. Então, é um princípio muito abrangente e que exige que tudo possa, de direito, ser explicado. Nós, finitos, não conseguimos, né? A gente tem limite, mas ele consegue ultrapassar a limitação do Descartes e até mesmo do Pascal, ele considera, né? Quando ele fala que não podemos pensar infinitos elementos ao mesmo tempo, como Deus pode, mas podemos conhecer a lei que determina uma série infinita. Então, ainda que não consigamos compreender o infinito, conseguimos racionalizar. Então, mas eu concordo que ele deixa um espaço, e eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da filosofia de Leibniz, ele deixa um espaço para o obscuro, para o confuso, para o inapercebido, um pouco que Bernardino falou do risco de cair no necessário, né? Então, se o predicado está contínuo no sujeito, por que não é necessário, né? Esse elemento que foge à nossa racionalização, a racionalização humana, é um elemento fundamental na filosofia de Leibniz. E aí, eu acho que a prova ontológica da existência de Deus, a maneira como Leibniz aborda a prova ontológica, permite pensar como ele introduz um elemento que é um elemento de mistério, que não dá para racionalizar plenamente tudo. Então, ele diz, a prova ontológica é muito boa, mas falta uma premissa, né? Então, Deus é o ser com infinitas perfeições. Precisa demonstrar que um ser que contenha todas as perfeições é um ser possível. Precisa demonstrar que não é contraditório. Isso falta na prova de Anselmo e na prova de Descartes. O próprio Leibniz jamais completou essa prova. Se ele identifica onde está a falha, por que ele não completa? O único texto que ele completa é um texto que ele escreveu na ocasião em que ele encontrou o Spinoza, pessoalmente, que se chama Quod ens perfectissimum existit. E ali ele tenta explicar por que os predicados de Deus não são contraditórios e um ser infinitamente perfeito é possível. Mas por que depois, quando ele fala da prova ontológica, nunca mais ele vai fazer isso? Porque ele precisa manter esse elemento de mistério da contingência. Ele precisa manter esse elemento que foge à racionalidade, né? Porque tudo que existe é expressão dos atributos, das formas primitivas de Deus. Mas entre Deus e nós, o próprio Leibniz diz,
num texto pouco conhecido, quando ele está defendendo o... Agora, ele está falando sobre Malebranche e Locke, e ele diz, o filósofo acusa o outro de imprecisão, mas tem coisas que, de fato, se trata de um mistério. Então, a relação entre como que um ser absolutamente infinito produz seres finitos, essa descida de grau, isso é um mistério. Ele diz isso, é um mistério. Então, isso é importantíssimo na filosofia de Leibniz, porque senão seria pura lógica, pura matemática. Mas o contingente, o obscuro, o confuso, o mistério, o inapercebido, tudo isso está aqui o tempo todo nessa filosofia. Então, e eu acho que é a parte mais bonita da filosofia dele, né? Então, eu acho que ele entende que o real é racional, mas de uma racionalidade que nos ultrapassa. E ainda bem que nos ultrapassa. E que nós podemos, então, pensar, imaginar, inventar mundos, né? Assim, e viver numa coisa que não é de uma clareza meridiana, né? Então, enfim. Por eso estoy de acuerdo contigo, Tessa, pero por eso yo creo que puede ser importante, en fin, esto pues yo lo digo porque lo pensemos, a ver, tener en cuenta una distinción que Leibniz hace continuamente y que es la distinción entre dos puntos de vista acerca del conocimiento, el punto de vista humano y el punto de vista divino. Y claro, a lo mejor conviene pensar a Leibniz en el sentido de que el modelo de racionalidad que Leibniz piensa para Dios, para el punto de vista divino, no es el mismo modelo de racionalidad que piensa para el ser humano. Son dos modelos de racionalidad diferentes. Y si asumimos eso, eso permite, desde el punto de vista humano, que es el único que tenemos realmente, porque siempre que habla de Dios dice, bueno, pero eso nosotros no lo podemos conocer en toda su extensión, en toda la infinitud, etc. Entonces, el único punto de vista que podemos tener realmente es el punto de vista humano. Entonces, claro, el modelo de racionalidad que utiliza Leibniz para el punto de vista humano a lo mejor sí permite integrar mejor lo que en un modelo ideal de racionalidad pueden ser misterios o pueden ser otra cosa, porque a lo mejor se puede pensar todo ese tipo de limitaciones, digamos, y de contingencias y de finitudes en el sentido de lo que él al final piensa como perspectiva. La noción de perspectiva yo creo que es muy importante para entender el punto de vista humano. Y creo que eso es una diferencia esencial con el modelo divino de racionalidad, porque el punto de vista divino yo creo que no se puede entender como una perspectiva, ni siquiera como la perspectiva del todo, porque perspectiva, por la propia definición, quiere decir un punto de vista parcial, en el sentido que sea la parcialidad. Entonces, el punto de vista de la totalidad, eso no puede ser perspectiva. Sí. Perspectiva sería un rasgo del modelo humano de racionalidad. Y claro, la noción de perspectiva ahí ya permite jugar mucho con limitaciones, con contingencias, con imposibilidades. Y yo creo que en ese sentido, perspectiva permite acercar a Leibniz a un modelo de racionalidad más, digamos, hermenéutico.
si se quiere decir con ese término, que no es de Leibniz, claro, pero un modelo más flexible a la hora de interpretar cómo es el conocimiento humano. Entonces, perspectiva yo creo que es una noción que se puede acercar a la noción de interpretación, puestos a pensarlo desde hoy. Perspectiva, conocer el mundo desde mi perspectiva es un modo de interpretar el mundo. Y además, según Leibniz, la perspectiva es identitaria. Es decir, la perspectiva constituye mi identidad, la identidad de cada mónada, de cada sujeto. O sea, la perspectiva no es algo salvable, no es algo que si se aumenta mucho el conocimiento termina siendo un conocimiento de la totalidad, porque todas las totalidades son infinitas y por lo tanto no podemos conocerlas. Entonces, cada perspectiva constituye un sujeto y por lo tanto una interpretación del mundo. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que a Leibniz se le puede interpretar en términos de racionalidad hermenéutica. Y eso da mucha flexibilidad para pensar por qué Leibniz incorpora muchos elementos de circunstancias, de sentimientos, de limitaciones que en su época no se incluían en el ámbito de la racionalidad, sino que eran elementos a excluir. Y estoy pensando pues desde Spinoza a Descartes o a otros, ¿no? Entonces, a lo mejor esa noción de perspectiva permite entender a Leibniz diferenciando ese modelo de racionalidad de lo que él entiende que es el modelo de racionalidad divino, que es de carácter intuitivo y atemporal, etcétera, ¿no? Bueno, no sé qué te parece. Eu achei ótimo, concordo plenamente, gostei muito da ideia de interpretação para pensar isso. A perspectiva, na correspondência com Debord, aparece esse trecho que o Leibniz fala, nós vemos o mundo como no teatro, no palco italiano, uma cenografia. Então, tem objetos que estão atrás, nós enxergamos mal o que está no fundo, a gente vê assim, Deus vê o mundo como uma iconografia, que é a planta da arquitetura, né? Claro, é uma imagem, mas para dizer que ele não vê nada na sombra, ele vê tudo, né? E nós não, nós vemos como cenografia, a ideia do palco, do teatro, né? Então ele usa esse cenografia versus iconografia. Mas eu concordo inteiramente, eu acho que a perspectiva determina, mas eu acho que talvez eu precise frisar, né, acentuar a diferença e não a proximidade da racionalidade divina e da racionalidade humana, a diferença, né? Eu acho que quando eu falei da racionalidade, nós pensamos de maneira discursiva, né? Então não conseguimos pensar infinitos elementos simultaneamente, mas as relações entre as coisas exprimem as relações entre as ideias de Deus também, é um modo de aproximar, mas eu acho que é interessante fazer essa diferenciação. E eu gostei muito dessa ideia de racionalidade hermenêutica. Vou citar. Vou me apropriar e citar, dando os devidos créditos. Bueno, más preguntas, sugerencias o observaciones. Bueno, pues si no hay ninguna más, entonces pasamos, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Pasamos entonces a la última fase de la reunión, que es el sorteo de un libro, de uno de los ejemplares de alguno de los volúmenes ya publicados de las obras de Leibniz. Tessa, sí, di. Eu só queria agradecer as perguntas todas e a possibilidade de falar aqui, e contar que eu e a Celi Hirata saiu a nossa tradução
dos ensaios de Teodiceia em português. Ah, Nós fizemos juntas. E finalmente foi editado no finalzinho do ano passado. estupendo, una buena noticia. Bien, en todo caso, bueno, muchas gracias a Tessa por su exposición, por el diálogo y por todas las ideas que nos ha aportado. Y pasamos entonces al sorteo del volumen entre los presentes en este momento. Ana hace el sorteo al azar. Valente. Yo me acabo de ganar uno, si quieren, vuélvanlo a sortear porque Sí, muchas gracias, pero tienes un atractivo especial para los sorteos. Sí, muchas pero gracias. yo Preferiría que lo volvieran a... eso ya lo habíamos comentado, que al que le hubiera tocado ya últimamente, pues pasábamos a otro para que haya para más gente. Venga, pues dale otra vez, Ana. Bernardino. Yo también me hice, tuve la suerte de que me tocó y renuncié porque ya tenía, pero como ahora últimamente ha salido el volumen, ¿cuál es? El Sí, 17. el 17A. Pues entonces, pues me lo mandáis también, ¿eh? Estupendo. Porque Muy bien. claro, perdona, yo creo que estaba suscrito a la colección completa. Siendo así, me lo enviarán, ¿no? Bueno, te mandarán un mensaje, como a todos, diciendo que ha salido el volumen y entonces el que dice que lo quiere, claro, el que dice que lo quiere, se lo mandan. Ya. Pero tú en este caso, pues no, le dices que no te lo manden y ya está. Te lo mandamos nosotros. Pues vale, pues gracias. Muy bien. Pues nada, la dirección calle Brasilia, ¿no? Número 3, sí. Vale. Pues hasta aquí hoy. Muchas gracias a Tessa por su esfuerzo, a todos los demás por estar aquí en la sesión de hoy y quedamos ya para la próxima sesión, que será el 2 de mayo, que en Madrid se fiesta, y será a cargo de Evelyn Vargas, y el tema que ha elegido es deliberación y razonamiento práctico. Entonces, pues nos vemos el día 2 de mayo y gracias a Ana también por estar ahí siempre detrás de las cámaras, pero con toda eficacia. Gracias y nos vemos el 2 de mayo. Hasta luego.